Então, hoje eu gostaria de falar sobre complexidade de um método de Lagrangiano aumentado para otimização não convexa. Tá? Então, esse é um trabalho conjunto com o professor Yaxian Yuan, da Academia Chinesa de Ciências. E, bom, como sempre, eu dividi a minha apresentação em duas partes. A primeira parte, eu gostaria de explicar o título, né, do trabalho e contextualizar, falar sobre os trabalhos existentes nessa área. E depois eu vou falar sobre a nossa contribuição em si. Então, vou começar primeiro com uma contextualização. Então, o problema que nós estamos interessados é o problema de otimização agora com restrições. Tá? Então, considerei aqui uma formulação geral do problema que consiste em minimizar uma função f de x com x restrito a um conjunto ômega. Então, estou supondo que a f é uma função não convexa, tá? E o ômega é um subconjunto do Rn. Então, a nossa meta, né, em otimização é obter um minimizador global, né? Então, nesse caso, a gente gostaria de encontrar esse x estrela no ômega, tal que o f de x estrela é menor ou igual que o f de x para todo x no ômega. Bom, mas como isso é algo muito difícil, a próxima coisa a tentar obter, então, seria um minimizador local, que é um ponto x estrela no ômega, tal que o f de x estrela é menor ou igual que o f de x, uma vizinhança do x estrela, né, para algum delta maior que zero. E aí o ponto inicial, então, da otimização, ou no desenvolvimento de métodos de otimização, a parte extremamente importante, consiste na obtenção de uma condição necessária de otimalidade. Tá? Então, esse é o passo 1, né, para a gente atacar um problema de otimização. E o que seria esse tipo de condição? Seria o seguinte, então, é uma condição do tipo, se o x estrela é o minimizador local de f em ômega, e, eventualmente, alguma condição adicional é satisfeita, né, no caso, talvez uma condição de qualificação, então, psi de x estrela é igual a zero para alguma função contínua psi. Então, essa psi ela vai ser uma medida de criticalidade ou de estacionariedade. Tá? Então, isso num caso geral, mesmo quando a f é não suave, existem teoremas desse tipo. Muito bem, então, na prática, o que a gente faz é tentar encontrar um ponto crítico. Então, tentar encontrar um x estrela tal que psi de x estrela é igual a zero. Mas como nós realizamos esses cálculos no computador, o que de fato nós fazemos, né, a nossa meta prática, é a seguinte, então, dado um epsilon maior que zero, a gente tenta encontrar um x barra tal que o psi de x barra seja menor ou igual que epsilon. Tá? Então, isso é o que a gente faz, de fato, no computador. Tá? Devido à precisão finita. E na esperança de que um ponto satisfazendo essa desigualdade seja pelo menos próximo de um minimizador local da nossa função no conjunto ômega, né? Então, para resolver os problemas, partindo dessa meta prática, o que nós usamos são métodos iterativos. Tá? Então, a gente gera uma sequência de pontos. Então, essa sequência é gerada por uma regra do tipo xk mais 1 igual a m de xk. É o k maior ou igual que zero. Né? Então, partindo de um ponto inicial x0, a gente obtém o x1 e depois o x2 e assim por diante. E a propriedade que nós desejamos de um método iterativo, em geral, é a seguinte. Então, dado o epsilon, a gente deseja que esse método gere, em algum momento, um ponto epsilon crítico. Tá? Então, a gente quer que exista um K0 natural, tal que esse psi de xk0 é menor ou igual que epsilon. Ou seja, se a gente colocar essa condição aqui como critério de parada, aperta o Enter, em algum momento o nosso algoritmo vai parar. Tá? Muito bem, mas aí a questão natural é, no pior dos universos, né, no pior dos casos, o quão grande é o primeiro K0 tal que isso daqui acontece? Então, essa é uma questão geral, né? A questão de complexidade de métodos iterativos para otimização. E a gente está interessado nisso porque o nosso interesse é resolver os problemas de maneira rápida, né? Então, simplesmente saber que em algum momento o método vai parar
não é algo muito informativo, né? Então, nós gostaríamos de saber, no pior caso, quantas iterações esse método vai levar para encontrar o ponto desejado. E aí tem uma estimativa do tempo que a gente precisa esperar para obter a solução aproximada. Bom, e aí esses limitantes, né, para esse primeiro K0, tal que isso daqui acontece, geralmente eles são dessa forma, né? Então são da forma epsilon elevado ao menos q, uma constante vezes epsilon elevado a menos q. Esse q geralmente é entre 0 e 1, e aí você veja que, como esperado, né, quanto menor for essa precisão, quanto menor for o epsilon, ou seja, quanto maior for a precisão que a gente deseja para a nossa solução aproximada, maior vai ser o número necessário de iterações que o método vai precisar realizar para obter essa solução aproximada. E aí, em relação a esse Q, observe que quanto menor for esse número Q, aqui no limitante de complexidade, melhor vai ser o limitante obtido. Ou seja, menor vai ser essa constante aqui, menos iterações a gente vai ter que realizar para encontrar esse ponto aqui. Tá? Bom, um exemplo, né? Então, eu coloquei aquele problema geral com x restrito a um ômega. Então, um exemplo mais simples é quando o ômega é o próprio Rn. Tá? E aí, a hipótese usual é que a gente faz para analisar e desenvolver os métodos de otimização é a de que o gradiente é Lipschitz. Então, nesse caso de problemas de otimização sem restrições, a medida de criticalidade, aquela nossa função psi, ela é a norma do gradiente da f. E aí o método usual, o método mais simples que existe para otimização, que usa apenas informações de primeira ordem, é o método gradiente. Então, supondo que a gente conhece essa constante Lipschitz, a gente pode definir xk mais 1 como sendo xk menos 1 sobre L vezes o gradiente da f no xk. Então, essa expressão aqui seria a nossa m de xk, né, naquele esquema geral de métodos iterativos. E para o caso do método do gradiente, sabe-se que são necessários, no máximo, né, uma quantidade de iterações da ordem de epsilon a menos 2, para obter aquele primeiro xk0, tal que o psi de xk0, que nesse caso é a norma do gradiente da f no xk0, é menor ou igual que epsilon. Então, eu sempre gosto de ilustrar como que esse limitante é obtido, porque esse argumento é a chave da análise de complexidade de vários métodos. Tá? Então, é um argumento bastante poderoso. E simples, e elegante, que é o que torna isso mais interessante ainda. Então, no caso do método gradiente, a partir da hipótese de que o gradiente é Lipschitz e da regra de atualização das iteradas, a desigualdade-chave da análise é essa daqui, que nos dá um limitante inferior para o decréscimo que se obtém na função objetiva ao se passar de xk para xk mais 1. E o que a gente faz com essa desigualdade? Por que ela é uma desigualdade interessante? Porque se a gente somar ambos os membros aqui dessa desigualdade, para k de 0 até k menos 1, aqui no lado direito a gente vai obter essa soma, e aqui no lado esquerdo a gente tem uma soma telescópica, então a gente fica com o primeiro termo e com o último termo. Ok? E aí, o que acontece? A gente sabe que para k de 0 até k0 menos 1, a norma do gradiente da f de xk é maior do que um epsilon. Então, a gente obtém essa soma de 1 sobre 2L dividido por epsilon ao quadrado, vezes epsilon ao quadrado. E com isso a gente tem K0 vezes 1 sobre 2L vezes epsilon ao quadrado. Isolando esse K0, o que a gente obtém é esse limitante aqui. Tá? Então, K0 é menor ou igual que 2 vezes L vezes f de x0 menos f de xk0 vezes epsilon menos 2. E aí, se a gente considera essa hipótese adicional de que a f é limitada inferiormente por um valor f low, o que a gente tem é esse limitante aqui. Tá? Ou seja, aquele limitante da ordem de epsilon a menos 2. Para o primeiro K0, tal que a norma do gradiente da f de xk0 é menor ou igual que epsilon. Então, esse tipo de resultado foi obtido pela primeira vez para o método gradiente em 2006 pelo Nesterov. E depois disso, essa análise ela foi generalizada, adaptada
estendida para vários outros métodos, tais como método de região de confiança, métodos de regularização quadrática, métodos de regularização cúbica, e até mesmo contextos mais gerais que englobam todos esses métodos que eu mencionei. E, naturalmente, a gente estava falando de métodos de primeira ordem, né? Então, onde a gente assume que só informações sobre a derivada primeira das funções, ou da função objetivo, aparece no método, né? E a gente supõe que o gradiente da função é Lipschitz. Naturalmente, quando a gente considera métodos de segunda ordem, é de se esperar uma melhora na complexidade, né? Então, métodos que usam informação de segunda ordem, usam a hessiana da função objetivo. Então, e foi exatamente isso que o Nesterov e o Pollack observaram para um método de regularização cúbica, o método de Newton com regularização cúbica. Então, a complexidade melhorou de epsilon elevado a menos 2, epsilon a menos 2 para epsilon a menos 3 meios. Tá? Então, lembre que o epsilon aqui, a gente pensa epsilon entre 0 e 1, então, aquele Q, né? Então, Q aqui é 3 meios. 3 meios é menor do que o 2. Então, esse resultado é melhor do que esse resultado aqui. E aí, naturalmente, da mesma maneira, esse resultado, ele se propagou, né? Pela otimização sem restrições, né? Englobando vários outros métodos e várias outras técnicas, né? Então, ele foi obtido primeiro assumindo o conhecimento perfeito sobre o problema e solução exata dos subproblemas. Em seguida, as pessoas começaram a relaxar um pouco as hipóteses, né? Assumir que os subproblemas são resolvidos de maneira inexata, que não se conhece as constantes relevantes ao problema. Essa técnica foi adaptada para métodos de região de confiança, foi modificada de várias maneiras, inclusive para regularização quadrática, e assim por diante. E mais recentemente, então, nesse contexto, aparecendo esses métodos de ordem superior. Então, nesse trabalho aqui do Ernesto, do John, do professor Martinez, da Sandra, junto com o Felipe Tuan, eles ressuscitaram os métodos tensoriais, né, os métodos de ordem superior, generalizando o método de Newton com regularização cúbica, e o fato interessante foi que eles conseguiram provar esse limitante de complexidade aqui. Então, da ordem de epsilon elevado a menos p mais 1 sobre p. Então, você veja que generalizou aquele limitante obtido por o método de Newton com regularização cúbica, né? Aquele é o caso onde o p é igual a 2, que a gente tem 3 meios aqui. Então, aqui fica p mais 1 sobre p. E, é lógico, isso motivou vários outros trabalhos, vários outros métodos, com várias condições diferentes para se aceitar os passos, e tem motivado vários outros trabalhos em otimização. Então, é evidente que, tendo em vista todos esses avanços, na análise de complexidade de métodos para otimização sem restrições, a pergunta natural é, e para problemas de otimização com restrições, o que se pode dizer, em termos da complexidade, pior caso, de métodos para otimização com restrições? Então, vamos considerar esse problema aqui, né, essa formulação do problema. Então, a gente agora quer minimizar a função f de x, sujeito a restrições de igualdade e de desigualdade. E aí, agora, eu vou supor que as funções envolvidas, elas são continuamente diferenciáveis e possivelmente não convexas, né? Esse é um fato importante. Bom, no caso de otimização sem restrições, a nossa medida de criticalidade, né, o que a gente pretende obter é um ponto epsilon crítico, né? Então, a medida era a norma do gradiente da f. Então, a gente gostaria de obter um ponto tal que a norma do gradiente da f é menor ou igual que epsilon. Essa é a nossa meta prática em otimização sem restrições. Em otimização com restrições, nesse caso, restrições de igualdade e desigualdade, a nossa meta prática é obter um ponto x barra que satisfaz aproximadamente as condições de KKT. Ok? Então, um ponto aproximado de KKT. Ou seja, aqui a gente está considerando essas condições aqui aproximadas, tá? Mas existem outros trabalhos onde são consideradas outras condições. Okay? Então, aqui não existe uma condição de KKT aproximada
universalmente aceita, digamos assim. Então, aqui a gente decidiu usar essa condição aqui, partindo aí de um trabalho do Gabriel, do Nino, e no caso de otimização só com restrições de igualdade, foca-se apenas nessas duas desigualdades aqui, né? Muito bem. Então, qual que é o caso mais simples de análise de complexidade em problemas de otimização com restrições? Então, a primeira simplificação, né, foi considerar só problemas com restrições de igualdade. Tá? E aí a hipótese que se fez foi de que o gradiente da função f e a jacobiana da função ce, né, que representa as restrições de igualdade, são funções Lipschitz. E aí o primeiro método que foi abordado para analisar a complexidade pior caso, no caso não convexo, foi o método de penalidade exata. Tá? Então, o método consiste em calcular o xk mais 1 como sendo uma solução aproximada desse problema de otimização sem restrições. Tá? Então, a gente transforma o problema com restrição ou com restrições em uma sequência de problemas sem restrições, onde aqui a gente tem esse sigma k, que é o termo de penalização. Tá? O termo de penalização da violação das restrições. Então, o que se faz é resolver esse problema aproximadamente usando algum método interno, tá? Algum inner solver, partindo do xk. Então, partindo do x, tomando o xk como ponto inicial, aplicamos um método interno para resolver as restrições, obtemos o xk mais 1. E aí, a atualização do parâmetro de penalidade, ela é feita de modo que o sigma k mais 1 seja maior ou igual que o sigma k. Então, se algum progresso é feito em relação à viabilidade, é possível até permanecer com o sigma k constante. Mas, caso contrário, o que se faz é aumentar esse parâmetro de penalização. E aí, esse foi, digamos assim, o primeiro método que foi abordado do ponto de vista de complexidade pior caso para otimização não convexa, tá? Com restrições. E o resultado foi obtido pela Kartes, Gold e Tuan em 2011, e o que eles obtiveram foram limitantes de complexidade da ordem de epsilon-2 e da ordem de epsilon-5, para uma versão do método de penalidade exata, usando um método de primeira ordem como solver interno. Tá? Então, eles obtiveram esses limitantes, e o fato relevante aqui é que o limitante melhor, né, no caso, da ordem de epsilon-2, ele foi obtido com uma hipótese relativamente forte, que foi assumir que os parâmetros de penalização são limitados. Tá? Então, essa foi a primeira análise feita. Nesse caso, como eles estavam usando um método interno de primeira ordem, o resultado a ser recuperado, né, em analogia com a otimização sem restrições, era esse daqui. E eles obtiveram, mas com essa hipótese adicional. Tá? Sem essa hipótese, aí o resultado foi pior, foi da ordem de epsilon-5. Muito bem, então o que aconteceu em seguida? Depois disso, vários métodos foram desenvolvidos, e aí o passo natural tudo bem, a gente tem esse limitante de epsilon-2 para métodos de primeira ordem. Será que a gente consegue recuperar aquele limitante da ordem de epsilon-3 meios usando métodos de segunda ordem para otimização com restrições? E aí isso foi feito, né? Partindo aí do trabalho da Kartes, do Gold e do Tuan em 2015 também. E, naturalmente, a partir do desenvolvimento de métodos de ordem superior para otimização sem restrições, o passo natural, o passo seguinte foi abordar problemas com restrições usando informações de ordem superior. E aí isso foi feito em 2016, novamente pelo grupo que ressuscitou os métodos de ordem superior, né? O Ernesto, o John, o Martins, a Sandra e o Tuan. Mas o que é a característica desses métodos, né? Então, a gente tem esses limitantes de complexidade, a gente já tem essa experiência com otimização sem restrições, passando para problemas com restrições,
O que se tentou fazer foi recuperar aqueles limitantes conhecidos, no caso, sem restrições. E esses métodos foram desenvolvidos tendo essa complexidade, pior caso, como guia. Tá? Então, eles foram desenvolvidos para se obter esses limitantes de complexidade. E isso acarretou várias restrições, né? Então, são métodos de passo curto e métodos cuja a performance prática é incerta. Tá? Então, em alguns artigos, os autores, inclusive, falam que muito provavelmente esses métodos não são práticos, tá? Porque eles foram desenvolvidos justamente para se obter esses limitantes de complexidade. A preocupação principal não era garantir que o método, de fato, seria eficiente na prática. Então, a questão agora e os métodos que nós já conhecemos, que são métodos eficientes, são os métodos práticos, os métodos usados no dia a dia. Qual é a complexidade, de pior caso, desses métodos? Tá? Para otimização com restrições, né, no caso não convexo. Então, essa é uma questão difícil, porque esses métodos clássicos, que já foram desenvolvidos há muito tempo e que já foram testados e que vêm sendo usados, o desenvolvimento desses métodos foi feito de uma maneira diferente, não foram desenvolvidos tendo em vista esses limitantes de complexidade. Então, o que acontece quando a gente tenta analisar esses métodos é que as nossas técnicas de demonstração, as técnicas usuais para se obter a complexidade pior caso, elas não funcionam perfeitamente. Tá? Então, em alguns momentos, mudanças são necessárias. É necessário fazer mudanças nos métodos. Tá? Bom, mas aí, o que a gente gostaria, né? Eu gostaria de obter esses limitantes de complexidade para os métodos clássicos, mas eventualmente eu vou precisar fazer mudanças, mas caso eu tenha que fazer essas mudanças, que elas sejam mínimas, tá? Que elas sejam mudanças pequenas, justamente para não estragar a eficiência prática do método. Tá? Porque é justamente isso que a gente não quer. A gente quer obter o limitante e ainda assim preservar a eficiência prática do método já consagrado, né? E qual que é a motivação? Por que a gente se interessa nesses limitantes de complexidade? Então, a primeira motivação é, primeiro, identificar se nesse aspecto teórico o método é ótimo ou não. Tá? Então, eu estou falando de limitantes superiores, né, um limitante superior para aquele primeiro K0, tal que a condição de KKT aproximada seja satisfeita. Tudo bem? Então, é o limitante superior. A gente pode sempre se perguntar, né? Você tem um limitante superior, será que aquele é o menor entre os limitantes superiores para aquele K0? Então, nesse sentido, a gente tem uma noção de otimalidade do método, né? Então, se aquele limitante de complexidade não puder ser melhorado, então, aquela potência Q que aparece, né? Aquele epsilon elevado a menos Q, se aquele Q for o menor Q possível, então o método é ótimo. Então, a primeira meta com essa análise de complexidade é identificar se o método é ótimo ou não. No caso em que o método não é ótimo, a análise de complexidade ela pode sugerir para nós quais mudanças devem ser feitas de modo a fazer com que o método se torne ótimo. Tá? Bom, e aí você pode perguntar, tá, mas e daí? Para que você vai ficar focando nessa questão da complexidade pior caso? O fato é que, em muitos casos, né, se você tem propriedades teóricas boas de um método, elas se traduzem numa melhora da eficiência prática do método. Então, essa, na verdade, é a nossa esperança, né? A gente usa essas propriedades teóricas como guias para o desenvolvimento de métodos, para a modificação de métodos existentes, na esperança de que, se o método tem um conjunto de propriedades teóricas boas, isso vai se traduzir na prática como uma performance superior. Tá? Então, essa é a nossa esperança, né? Então, aqui está o contexto do nosso trabalho. Então, análise de complexidade para métodos de otimização aplicados a problemas com restrições, e o foco seria os métodos existentes, métodos consagrados, tá? Métodos que nós já sabemos que são eficientes na prática. E, evidentemente, entre os métodos mais eficientes para otimização com restrições, está o método de Lagrangiano aumentado. Tá?
Então, nos pareceu ser um bom ponto inicial, né, nessa jornada aí de análise de complexidade no contexto de otimização não convexa com restrições, considerar métodos de Lagrangiano aumentado. Então, aqui está o trabalho, né? O nosso trabalho é essa análise de complexidade de um método de Lagrangiano aumentado, tomando como referência aquelas condições, né? Nós gostaríamos de fazer essa análise de complexidade usando as técnicas conhecidas para contar esse número de iterações. Eventualmente, precisamos fazer algumas mudanças no método, mas a meta é que essas mudanças sejam pequenas, de modo a não comprometer a eficiência prática do método. Então, aqui só relembrando, né, só para fixar a notação, eu vou denotar por L de x lambda a função lagrangiana associada ao problema, o nosso problema com restrições, e vou denotar por P de x lambda sigma a função lagrangiana aumentada. Então, lembrando que o sigma aqui é o parâmetro de penalidade. Tá? E aqui só uma anotação que esse tal aqui, entre parênteses com esse menos, é o mínimo entre 0 e tal. Ok? E aí o método de Lagrangiano aumentado que a gente considerou foi o seguinte. Então, aqui é uma versão geral do método, né, sem especificar a regra de atualização do parâmetro de penalidade. Então, aqui no passo 1, aqui eu já de cara saliento que os nossos resultados, eles dependem dessa condição aqui. Então, no passo 0, a gente começa com um ponto inicial e a gente está assumindo que esse ponto inicial é viável para o problema, ou seja, ele satisfaz todas aquelas restrições de igualdade e as restrições de desigualdade. Então, aqui é uma limitação da nossa técnica. Por quê? Porque essa viabilidade do ponto inicial, no contexto não convexo, ela pode ser difícil de ser garantida. Tá? Então, já saliento aqui uma das limitações, mas escolhido o ponto inicial, viável, a gente toma o parâmetro de penalidade inicial, tem um epsilon, fixa o epsilon entre 0 e 1, define o lambda inicial como sendo o vetor nulo e k igual a 0. E aí, iniciamos o contador. No passo 1, a gente calcula o xk mais 1. Como que a gente calcula o xk mais 1? Minimizando aproximadamente a função lagrangiana aumentada associada a lambda k e sigma k. Então, aqui a gente usa um método de otimização sem restrições. Então, é igual o método de penalidade exata, né? No sentido de que a gente reduz o problema de otimização com restrições a uma sequência de problemas de otimização sem restrições. E aqui pode se aplicar qualquer método, na verdade, né? E a gente considera essa solução aproximada em que sentido? No sentido de que essa condição aqui é satisfeita, a função no xk mais 1, a função lagrangiana aumentada, no xk mais 1 é menor ou igual que o valor dela no xk e que o valor dela no x0, tá? Com respeito a lambda k e sigma k. Então, essa é a primeira condição. E a segunda condição é que o xk mais 1 ele é um ponto crítico aproximado da função lagrangiana. Tá? Nesse sentido aqui, que a norma do gradiente da lagrangiana aumentada é menor ou igual que epsilon. Calculado esse ponto, que é uma solução aproximada da lagrangiana aumentada, e é por conta disso que a gente tem essa questão de que o método é um método inexato, né? Nós definimos o próximo parâmetro de penalidade e precisamos atualizar os multiplicadores. E essa atualização é feita da maneira usual. Aqui eu ainda vou comentar especificamente como é feita essa atualização. Então, temos esse método lagrangiano aumentado inexato. Então, lembrando, nesse caso, a nossa meta prática é encontrar um ponto que satisfaz aproximadamente as condições de KKT. E a noção de ponto aproximadamente KKT que nós consideramos foi essa, né? E aqui, por simplicidade, eu estou considerando a norma infinito, ok? Estou considerando a norma infinito. Primeira observação é que, pela própria definição daqueles multiplicadores,
Para os índices referentes às restrições de desigualdade, a gente já vai ter naturalmente que lambda I vai ser maior ou igual que zero. Tá? Só retornarmos aqui, ó, isso daqui segue disso, né, que para os índices associados às restrições de desigualdade, a gente já tem naturalmente que esse lambda I é igual ao máximo entre esse número e o zero, né? Então, ele vai ser maior ou igual que zero. Então, essa terceira condição aqui, ela já é naturalmente satisfeita. A outra observação é que, como nós estamos calculando o xk como sendo um ponto crítico aproximado da Lagrangiana aumentada, usando as definições desses multiplicadores, a gente pode observar que essa norma aqui, dessa diferença, é menor ou igual que epsilon. Ou seja, a primeira condição aqui, ela já é automaticamente satisfeita se a gente considerar o xk como sendo um ponto crítico aproximado da Lagrangiana aumentada. Então, bom, automaticamente a gente já tem essas duas condições satisfeitas. Muito bem. Agora, a gente vai definir como se fosse uma medida de criticalidade para nós. Ela vai fazer o papel da norma do gradiente da f de xk, aqui, né? Aquela norma do gradiente da f de xk lá no contexto de otimização sem restrições, ele vai ser substituída, né, por esse θk. Então, esse θk é esse número, tá? Esse é o máximo entre essa norma e essa norma. Tudo bem? Bom, é um número e as observações que a gente tem que fazer aqui são as seguintes. Então, observe o seguinte, se o θk é menor ou igual que epsilon, então significa que essa norma aqui é menor ou igual que epsilon, tá? Então, se esse θk é menor ou igual que epsilon e o CI de xk é maior do que epsilon, bom, como essa norma do máximo aqui é menor ou igual que epsilon, então esse quociente é menor do que epsilon. Se eu pegar o CI de xk maior do que epsilon, se eu tomar o menos, isso daqui vai ser menor que menos epsilon. Resultado, essa diferença é menor do que zero. Como o sigma k menos 1 é positivo, né, os nossos parâmetros de penalidade são positivos, o que acontece? A gente vai ter lambda I de k-1 menos sigma de k-1 vezes CI de xk menor do que zero. Tá? Multiplicando tudo aqui pelo sigma k-1. E se você se recorda da definição de lambda I, para o I no conjunto de índices associados às restrições de desigualdade, lembra que aquilo é um máximo, né? Máximo entre essa diferença e o zero. Então, o resultado disso é que o lambda I de k é igual a zero sempre que o CI de xk é maior do que epsilon. Para todo o I, variando de ME mais 1 até M. Quando o θk é menor ou igual que epsilon. Então, nesse caso, θk é menor ou igual que epsilon, significa que a gente já garante essa última restrição aqui. Ok? Resta essa restrição aqui, né? Relacionar com o θk. Então, você veja que o θk é esse máximo, maravilha. Se a gente toma esse máximo menor ou igual que epsilon sobre 2, o que acontece? Naturalmente, essa norma aqui, que refere-se à violação das restrições de desigualdade, ela vai ser menor ou igual que epsilon. Aqui, usando a desigualdade triangular e usando o fato de que essa norma aqui também é menor ou igual que epsilon sobre 2, a gente vai ter que a norma da violação das restrições de igualdade vai ser menor ou igual que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. E, portanto, esse máximo vai ser menor ou igual que epsilon. Quando o θk é menor ou igual que epsilon sobre 2. Então, isso nos dá a condição de viabilidade aproximada. Tá? Essas duas condições aqui. Então, qual que é o resumo da história? O resumo da história é que, com base nessas observações, o nosso problema de análise de complexidade do método de Lagrangiano aumentado, ele se resume a encontrar o primeiro K0 ao que o θk0 seja menor ou igual que epsilon sobre 2. Ok? Então, você veja que isso vai tomar o lugar daquela nossa psi de xk0, né? Vai ser esse θk0. O que a gente quer
determinar quantas iterações nós precisamos realizar com o método lagrangiano aumentado para garantir que o θ fique abaixo de ε/2. Bom, aí, aqui a questão principal, então, nossa, é como obter esse limitante de complexidade. Tá? Ou seja, como obter esse resultado matemático, né, um resultado teórico. Isso nos leva a essa questão mais fundamental, que é como resolver problemas de matemática. Tá? Uma questão filosófica aí, mais geral. E existem duas maneiras de se resolver problemas matemáticos. Tá? A primeira maneira é o que eu chamo de técnica da revelação. Então, o expoente mais ilustre dessa técnica foi o matemático indiano Ramanujan, e conta-se, né, que quando perguntavam para ele como que ele obteve, né, aqueles resultados maravilhosos, e ele respondia que aqueles resultados foram revelados a ele por uma divindade, tá, em sonhos. Mas, se você, assim como eu, não tem essa conexão especial com o mundo espiritual, a questão permanece. Como resolver problemas matemáticos? Especificamente, como resolver problemas matemáticos de uma maneira não psicografada, né? Então, isso nos leva ao que eu chamo de técnica da propagação de truques. Okay? Então, suponha que a gente quer resolver um problema novo A. E aí, então, o primeiro passo na técnica de propagação de truques é considerar um problema B, que é semelhante ao problema A, mas para o qual a gente já conhece uma solução. A gente sabe resolver o problema E e sabemos que o problema B é parecido com o problema A. Então, o que a gente faz? Qual que é a técnica, né? É usar a solução do B como um guia ou um ponto inicial. E aí, então, adaptar essa solução para conseguir uma solução do problema A. Tá? Então, a gente usa a solução do B como referência, como nosso guia, tá? Como um roteiro, para obter a solução do problema novo. E essa é uma técnica amplamente utilizada, né? E eu até me arrisco dizer que toda solução nova de problemas matemáticos é, na verdade, um remix, tá? Ou seja, uma adaptação, uma combinação ou uma generalização de resultados existentes. O que só reforça o fato de que a matemática é uma atividade colaborativa, né? A gente baseia o nosso trabalho no trabalho dos outros, nas contribuições dos outros. Tá? Então, como que a gente aplicou essa técnica da propagação de truques nesse problema específico, né, que é analisar a complexidade de pior caso no método lagrangiano aumentado? Então, esse é o nosso problema A. Qual que é o problema B? O problema B é um problema cuja solução é conhecida. Então, o problema relacionado ao problema A, que a gente já sabe resolver, é a questão da complexidade de pior caso do método gradiente, um método para otimização sem restrições. E aí, a estratégia é muito simples, é pegar a análise de complexidade do método gradiente e tentar adaptá-la, tentar imitar, tomar como roteiro para fazer a análise de complexidade do método lagrangiano aumentado. Tá? Então, quando a gente olha a análise de complexidade do método gradiente, por isso que eu fiz questão de apresentar no início da apresentação para vocês, o ponto-chave, né, que foi o nosso ponto de partida lá, a desigualdade principal é essa desigualdade aqui. F de xk menos f de xk mais 1 é maior ou igual que 1 sobre 2L, vezes a norma do gradiente da f de xk ao quadrado. Tá? Então, observando a análise do método gradiente, a gente vê que essa é a desigualdade principal, essa é a chave. Então, no contexto dessa técnica de propagação de truques, é natural que a gente use esse tipo de desigualdade como guia. Tá? Então, a ideia era essa. A pergunta natural foi o seguinte: será que a gente consegue uma desigualdade semelhante para o método lagrangiano aumentado, só que ao invés de ter aqui a norma do gradiente da f de xk, a gente trocar isso pelo θk mais 1, porque, pelo que a gente viu,
tudo que é necessário para análise de complexidade do método lagrangiano aumentado é contar o número de iterações nas quais esse θ de k, ou θk mais 1, é maior ou igual que o epsilon sobre 2. Né? Então, a gente tem um problema semelhante. Antes, a gente tinha que calcular o número de iterações para os quais a norma do gradiente era maior que epsilon. Agora, a ideia é tentar trocar essa norma do gradiente pelo θk mais 1. Tá? Então, dentre todas as coisas que a gente poderia fazer, dentre todas as direções que a gente poderia tomar para atacar esse problema, usando essa referência do método do gradiente, sem restrições, já ficou mais fácil, né? A gente já foca na desigualdade principal que funcionou para o caso do método gradiente. Tá? Então, é possível obter tal desigualdade? E no nosso caso, felizmente, foi possível obter uma desigualdade semelhante a essa daqui, trocando esse camarada pelo θk mais 1. Então, especificamente, o que a gente precisou fazer foi assumir as seguintes hipóteses, né? A hipótese A1, que é a hipótese usual, de que conjuntos de nível da função f são compactos, tá? Ou limitados, nesse caso. E a hipótese 2 é justamente assumir que as funções CI são continuamente diferenciáveis e que existe um ponto viável para o nosso problema. É evidente, a gente precisa tomar aquele x0 como sendo um ponto viável, né? Então, a gente precisa assumir que aquele conjunto de restrições, de fato, tem um ponto viável. E aí, o resultado que a gente obteve foi o seguinte. Então, esse foi o lema principal que nos permitiu fazer a análise de complexidade do método lagrangiano aumentado. Então, suponha que essas hipóteses A1 e A2 acontecem, e que xk, lambda k e sigma k são geradas pelo nosso algoritmo 1. Então, lá a gente toma o lambda 0 igual a 0, eu coloquei isso só para simplificar a apresentação, mas no algoritmo geral a gente não precisa dessa restrição, tá? E a gente tem que os parâmetros de penalidade são não decrescentes, ok? Então, sempre o sigma k mais 1 é maior ou igual que o sigma k. E aí, o que foi possível obter foi uma desigualdade semelhante àquela para o método gradiente, trocando a norma do gradiente ao quadrado pelo θk mais 1 ao quadrado, só que apareceram coisas diferentes aqui, né? Então, aqui do lado esquerdo, antes a gente só tinha f de x0 menos o f low. Tá? Agora, apareceu um k aqui. O k, que é o índice referente à iteração, tá? Multiplicando isso. E acompanhando aqui o θk mais 1 ao quadrado, também apareceu o sigma k dividido por uma constante. Tá? Então, o contador das iterações apareceu na desigualdade e também o parâmetro de penalidade apareceu na desigualdade. Tá? Bom, e o que era esperado que alguma coisa diferente ia aparecer, né? Porque a gente está num contexto diferente. O que essa desigualdade nos dá? Se a gente dividir tudo pelo sigma k, o que aparece aqui é que o θk mais 1 e multiplicar por 4, né? θk mais 1 ao quadrado é menor ou igual que 4 vezes f de x0 menos f low vezes o k dividido pelo sigma k. Então, por isso que eu deixei aquela escolha do sigma k geral a princípio, né? Porque esse resultado ele é geral, né? Em termos dessa escolha, desde que o sigma k seja uma sequência não decrescente. Então, nesse sentido, o que acontece? Para obter a convergência do algoritmo 1, é suficiente que o limite de k dividido pelo sigma k seja 0. Tá? Então, o sigma k ele tem que crescer mais rápido do que o k. Tá? Só que, para obter limitante de complexidade, a gente tem que conhecer essa taxa. Porque essa taxa de decrescimento do k sobre o sigma k. E aí que entra a escolha do parâmetro de penalidade. Tá? E a escolha do sigma k. Então, em particular, e no primeiro caso, se a gente toma o sigma k como sendo um k elevado a alfa, com esse alfa maior do que 1, o que a gente obtém é isso daqui, né? A gente obtém, aqui multiplicando, 1 sobre k elevado a alfa menos 1. Como alfa é maior do que 1, isso vai para 0, e mais especificamente a gente tem, desculpa, aqui tem um erro de digitação, a gente tem que θk mais 1
é menor ou igual, né, tomando aqui a raiz quadrada em ambos os membros, é menor ou igual que esse 2 vezes a raiz de f de x0 menos f low, dividido por k, elevado a alfa menos 1, dividido por 2. Ou seja, se a gente quiser fazer isso daqui menor ou igual que epsilon sobre 2, basta tomar o k como sendo da ordem de epsilon elevado a menos 2 vezes alfa menos 1. Ok? Então, obtemos, assim, um limitante de complexidade, pior caso, para o número de iterações, digamos, externas, né? O número de iterações do algoritmo 1. Não estamos considerando o número de iterações total, né? Porque isso envolve ainda escolher um método para resolver os subproblemas. Então, aqui eu estou falando do número de iterações externas, digamos assim, né? Do algoritmo 1. Então, da ordem de epsilon elevado a menos 2 sobre alfa menos 1. E aqui, como é intuitivo, né, é de se esperar que esse alfa, ele controla a taxa de crescimento do parâmetro de penalidade. Então, quanto maior for o alfa, ou seja, quanto mais agressiva for essa regra de atualização do sigma k, menor vai ser o número de iterações que o método vai precisar para encontrar aquele ponto aproximadamente KKT, né? Ótimo, mas e se a gente for ainda mais agressivo na escolha desse sigma k? O que dá para provar? O que dá para provar é que se o sigma k for igual a 4 elevado a k, a gente tem isso daqui, né? Substituir aqui, mas isso é menor ou igual que 1/2 elevado a k. Ou seja, vai para zero muito rápido, muito mais rápido. Isso nos diz que, para obter θ k mais 1 menor ou igual que epsilon sobre 2, basta tomar um número de iterações da ordem de log de epsilon. Então, fica muito mais rápido o método. A versão, digamos assim, mais prática do método que a gente obteve foi usando aquela regra de atualização do sigma k mais 1, como sendo um k mais 1 elevado a alfa, tá? E aqui a gente relaxou um pouquinho essa escolha no seguinte sentido, tá? Então, aqui a gente tem agora uma constante gama entre 0 e 1, e se a gente faz algum progresso em termos do θk mais 1, então, se o θk mais 1 é menor ou igual que gama vezes θk, a gente não muda o parâmetro de penalidade. Tá? Então, a gente mantém ele, justamente para que essa escolha essa atualização seja um pouco menos agressiva. Por quê? Porque a gente já está fazendo progresso aqui em termos da nossa medida de criticalidade, que é essa daqui. Mas, se isso daqui não acontece, então, aí a gente aumenta o parâmetro de penalidade nesse sentido, para garantir que o sigma k mais 1 seja maior ou igual que sigma k, e tomando aquela escolha em termos da potência alfa. Tá? O resto do algoritmo é o mesmo. Tudo bem? Então, mesma coisa, pega o ponto x0 sendo um ponto viável, calculo o xk mais 1 como sendo um minimizador, uma solução aproximada desse problema, sem restrições, né, a minimização da Lagrangiana aumentada. Em que sentido? Ele tem que satisfazer essa desigualdade aqui, tem que ser um ponto crítico aproximado. Tá? Aí a gente calcula essa θk mais 1, e a partir dela a gente atualiza o parâmetro de penalidade. E a atualização dos multiplicadores é feita da mesma maneira como eu descrevi anteriormente. E para esse método, né, o que a gente provou foi esse limitante de complexidade da ordem de epsilon elevado a menos 2 sobre alfa menos 1. Muito bem. Então, lógico, agora vem a questão da complexidade total do método, tá? Porque o que a gente tem aqui é só em termos do número de iterações externas, né? Mas eu tenho que agora escolher um método de otimização sem restrições, e aí avaliar quantas iterações, no total, esse método vai precisar para gerar esse ponto KKT aproximado, ok? Bom, e aí o que a gente precisa fazer agora, então esse é um fato interessante do método de Lagrangiano aumentado,
e desses métodos que convertem o problema com restrição em problemas sem restrições, né? É porque essas duas etapas, elas podem ser desacopladas, né? Então, eu posso aplicar diferentes métodos para obter essa solução aproximada aqui do problema sem restrições. E aí, é lógico, a minha complexidade total vai depender das escolhas que eu faço, tá? E aí, sabendo calcular a complexidade do método interno em cada iteração, basta, então, somar tudo e utilizar o limitante que eu já tenho para o número total de iterações externas, né, para obter o limitante final. Então, aqui, é lógico, isso também é um desafio, né, porque depende muito das propriedades do problema. O que nós fizemos aqui foi considerar casos específicos, tá? Então, o primeiro caso que a gente considerou foi o seguinte: um problema de minimização não convexa, mas com restrições lineares. Tá? Restrições de desigualdade e restrições de igualdade. A hipótese foi de que o gradiente da função f é Lipschitz. Então, a gente estava interessado em ver o que acontecia quando a gente aplica um método de primeira ordem nesse tipo de problema. Então, evidente, método de primeira ordem pressupõe que o gradiente da função objetivo é Lipschitz. Então, a primeira etapa aqui foi verificar, ora, mas o gradiente da Lagrangiana aumentada é Lipschitz ou não? E, em caso afirmativo, qual que é a constante de Lipschitz associada? E, nesse caso específico, é possível verificar que, de fato, é Lipschitz e que a constante associada, ela é uma constante vezes o sigma vezes a raiz de n. Então, apareceu a dimensão aí, definindo essa constante Lipschitz, né, uma potência da dimensão do problema, e também o parâmetro de penalidade. Então, isso também já era esperado, né? Já era esperado por quê? Bom, o método interno que a gente considerou aqui é um método de primeira ordem, ou seja, um método que é capaz de encontrar um ponto epsilon crítico de uma função g, usando essa quantidade de iterações. Ora, lembra lá do limitante para o método gradiente? Então, é exatamente dessa forma, tá? Então, se a G tem gradiente L Lipschitz, e se a gente usa o x barra como ponto inicial, para executar o método vai levar esse número de iterações, um número dessa ordem, para encontrar um ponto tal que a norma do gradiente da G é menor ou igual que epsilon. Então, o nosso interesse é aplicar esse tipo de método para minimizar ou calcular um ponto crítico aproximado da função lagrangiana aumentada. E você veja que aqui, então, entra a constante Lipschitz na história. E a constante Lipschitz depende do parâmetro de penalidade. Então, aqui a gente recupera, de fato, aquela intuição, né? Porque a questão de tentar deixar a escolha do parâmetro de penalidade menos agressiva é justamente porque a gente sabe que, quando o parâmetro fica muito grande, o problema fica mais difícil de resolver, os subproblemas, né? Ficam mais difícil de se resolver. E fica mais difícil em que sentido? Aqui, no sentido da complexidade, a gente já consegue ver, porque vai ter uma constante sigma aqui multiplicando. Se esse sigma está aumentando, significa que a gente vai precisar, no pior caso, de muito mais iterações para estar encontrando as nossas iteradas, né, do método lagrangiano aumentado. Muito bem, então, combinando, né, sabendo que o gradiente da Lagrangiana aumentada é L Lipschitz, com essa constante, se a gente aplicar um método de primeira ordem com essa complexidade pior caso, por exemplo, o método gradiente, que nós vimos no início, é possível verificar que a cada iteração externa do método, o método interno, ele vai precisar dessa quantidade de iterações para encontrar aquele ponto crítico aproximado da Lagrangiana aumentada. Ok? Então, veja que aqui ainda piorou um pouquinho mais, né, a história. Por quê? Porque a gente já tinha o sigma k, que vai crescendo, né, e que vai comprometendo a complexidade, e aqui o k também aparecendo na história, multiplicando. Então, à medida que a gente vai realizando mais iterações, vai ficando realmente cada vez mais difícil de se resolver esses subproblemas. Bom, e juntando essa informação aqui com o limitante que nós já tínhamos para o K0, né, aquele índice que nos dá a solução, o ponto KKT aproximado,
a gente pode calcular a complexidade total do método em termos de iterações internas desse nosso método de primeira ordem. Então, é só fazer a soma, né, para K de 1 até K0, desse limitante aqui. Tá? Então, deixei a raiz aqui para fora, epsilon menos 2. Agora, eu sei que o sigma K é menor ou igual que aquele K elevado a 1 mais alfa, porque foi a nossa, a K elevado a alfa, desculpa, porque é a nossa escolha do parâmetro de penalidade. Multiplica com esse K, vai aparecer 1 mais alfa aqui. Estou supondo que esse alfa também é inteiro, tá? Então, essa soma aqui vai ser da ordem de K0 elevado a 2 mais alfa, né? K0 aqui, o que define a quantidade de termos na soma. E a gente tem um limitante para o K0, que é justamente aquele limitante que a gente obteve antes, que era da ordem de epsilon elevado a menos 2 dividido por alfa menos 1. Então, quando a gente eleva tudo por 2 mais alfa, vai ficar, então, menos 2 elevado a 2 vezes 2 mais alfa dividido por alfa menos 1. Tá? E temos esse menos 2 ainda aqui, então é por isso que ele aparece somando aqui. Então, esse é o limitante final que a gente obtém para o número total de iterações internas no método de Lagrangiano aumentado, quando a gente usa um método de primeira ordem para resolver os subproblemas. Tá? E aqui, salientando que esse método de primeira ordem, em geral, a gente tem escolhas em que não é necessário saber a constante de Lipschitz, ok? Simplesmente, por exemplo, o método do gradiente com busca de Armijo. Então, a gente não precisa saber das constantes relevantes ao problema. Tá? Bom, aí a questão seguinte foi, o que a gente pode provar se a gente considera um método de segunda ordem, como solver interno. Tá? Então, nesse caso, o que a gente teve que considerar foi que o problema é um problema de minimização não convexa, mas com apenas restrições de igualdade. Tá? Apenas restrições de igualdade justamente para ter diferenciabilidade de ordem superior da função lagrangiana aumentada. E aí a nossa hipótese, então, é que a derivada de ordem P da função f é Lipschitz. Tá? Nesse caso, P maior ou igual que 2. E aí dá para provar, né, nesse contexto em que a gente tem só restrições lineares de igualdade, dá para provar que a derivada de ordem P da Lagrangiana aumentada também é L Lipschitz. Tá? Se a derivada da ordem de P de f é L Lipschitz, então a derivada da ordem P da Lagrangiana aumentada também é L Lipschitz com a mesma constante, tá? Inclusive, para P maior ou igual que 2. Isso é ótimo, né? Porque aí isso permite com que a gente calcule aquele ponto crítico aproximado usando, então, métodos de ordem superior, métodos de ordem P. E aí, em geral, a gente considerou, então, métodos que são monótonos e que são capazes de encontrar um ponto epsilon crítico de uma função usando essa quantidade de iterações, ou seja, com a complexidade da ordem de epsilon elevada a menos P mais 1 sobre P. Então, lembra, né, daquele método que eu comentei, que foi ressuscitado, digamos assim, pelo grupo da USP, da Unicamp, com o Felipe Tuan, a complexidade generalizava a complexidade do método de regularização cúbica, né? Então, no caso P igual a 2, a gente tem aqui o menos 3 meios, né? E aqui a gente pode considerar um P maior ou igual que 2. Então, estou supondo que seja um dos métodos naquela família, né? Então, já existem várias escolhas para isso. Nesse caso, o que é a parte legal é que a dependência da Lagrangiana aumentada, então, a dependência da constante Lipschitz, da derivada de ordem P da Lagrangiana aumentada, em termos de sigma, não aparece, não tem essa dependência. Tá? Lembra que antes a gente tinha aquele L, era da ordem de sigma vezes raiz de n. Agora não, agora é simplesmente o L, que é a constante Lipschitz da própria função objetivo. Então, a gente não tem aquele sigma na história mais, só aparece o K. E aparece o K vezes epsilon elevado a menos P mais 1 sobre P. Tá? E aí a gente faz a mesma conta para obter a complexidade total do método. É só fazer esse somatório. E aí, somatório para K de 1 até K0, de K, vai ser da ordem de K ao quadrado. E aí, multiplicando, né? Aqui, desculpa, está faltando o epsilon elevado a menos P mais 1 sobre P.
multiplicando tudo, o que a gente obtém, e aqui também, ignore esse termo, né? Não aparece o raiz de n aqui na história. Multiplicando esses termos, o que a gente obtém é um limitante da ordem de epsilon elevado a menos 4 alfa menos 1 mais p mais 1 sobre p. Ok? Então, aqui tem uns erros de digitação, tá? Mas no final das contas, pula daqui para cá, e aqui é o K0 ao quadrado. A gente já tem aquele limitante para o K0, né? Que era o epsilon, da ordem de epsilon elevado a menos 2 sobre alfa menos 1. Aí eu estou tomando ao quadrado, vai ficar menos 4 sobre alfa menos 1, e aí eu tenho que somar ainda com esse p mais 1 sobre p. Peço desculpas aí pelo erro de digitação. Então, é esse o limitante que a gente obtém, e aí, obviamente, é muito melhor, né? Muito melhor que o outro, não só em termos desse termo aqui, né, que melhora aquele 2 que aparecia, mas também em termos desse daqui, porque esse, de fato, ele vai para zero quando o alfa aumenta, né? Quando o alfa tende a infinito. Bom, alguns trabalhos relacionados, acredito que já está acabando o meu tempo, então, vários trabalhos relacionados surgiram, né, recentemente, em termos de Lagrangiano aumentado, tá, e complexidade do Lagrangiano aumentado. Então, tem um trabalho deste ano, do Ernesto com o professor Martinez, em que eles conseguem provar o limitante de complexidade de iterações externas, né, digamos assim, para o Algencan, da ordem de log de epsilon, tá, semelhante àquele nosso limitante com aquela regra de atualização mais agressiva. E tem um trabalho do Xie com o Wright, em que eles obtêm, então, um limitante para aquele número total de iterações internas, tá, que aqui a gente chama de complexidade em termos de avaliação, né? Avaliação da função, dos seus gradientes, das derivadas de segunda ordem. E eles obtêm esse limitante da ordem de epsilon elevado a menos 3 meios para um método Lagrangiano aumentado proximal, tá? Usando, então, um método de segunda ordem que é baseado na regularização cúbica, no método de Newton com regularização cúbica. E eles obtêm esse limitante considerando o método aplicado a problemas não convexos, também só com restrições lineares de igualdade. Então, restrições lineares apenas de igualdade. Tá? Então, você veja que é melhor do que o nosso limitante. Qual que é o truque que eles usam aqui? O truque é pegar o parâmetro de penalidade da ordem de uma potência de epsilon. Então, no caso, esse resultado ótimo aqui foi obtido tomando o parâmetro de penalidade da ordem de epsilon menos 2. Então, você imagina, vai no outro sentido, né, do que a gente estava tentando fazer, que é tentar deixar o método mais próximo de um método prático. Ou seja, a ideia é não ter uma regra de atualização do parâmetro de penalidade que seja tão agressiva. E aqui eles já vão para o outro extremo, que é para obter a complexidade boa, pega o parâmetro de penalidade bem grande, né? Então, extremamente grande, da ordem de epsilon menos 2. Então, não sei exatamente como seria o desempenho prático desse método, né? Mas, em termos da complexidade, é melhor. Então, resumindo, o que nós fizemos aqui é contar o número de iterações de métodos, tá? Para encontrar um ponto crítico, um ponto AKT aproximado. Tá? Então, o que nós obtivemos foi limitante. Então, nós obtivemos 2 limitantes para a complexidade de pior caso, em termos de número de interações externas. Então, um limitante da ordem de epsilon elevado a menos 2 sobre alfa menos 1, com aquela regra de atualização em que, eventualmente, a gente toma o sigma k como sendo k elevado a um alfa, com alfa maior do que 1, e se a gente pega uma regra de atualização um pouco mais agressiva, do tipo sigma k igual a 4 elevado a k, a gente consegue essa taxa linear, né? A gente consegue um limitante da ordem de log de epsilon, que é muito melhor. Em termos do número total de iterações do solver interno, se a gente usa um método de primeira ordem, o que a gente obteve foi um limitante dessa ordem aqui, então aparece raiz de n vezes epsilon elevado a menos, aí 2 vezes 2 mais alfa dividido por alfa menos 1, mais 2. Se a gente está no contexto de problemas lineares que só tem restrições de igualdade, e aplicamos um método de segunda ordem, como o solver interno,
o que a gente tem é um limitante melhor, né? Então, fica da ordem de epsilon elevado a menos 4 sobre alfa menos 1, mais P mais 1 sobre P. Então, gostaria já de fazer uma propaganda, né? E o convite para a palestra do Jefferson amanhã. Eu fiquei até feliz que eu falei antes do Jefferson, porque os meus resultados são piores do que o do Jefferson, tá? Ia ficar meio feio se eu falasse depois. Então, fica o convite para a palestra do Jefferson, em que ele vai apresentar limitantes muito melhores que esse daqui, para um método de Lagrangiano aumentado, no caso em que o sobre interno é de primeira ordem. Tá? Se você tiver alguma dúvida, está aqui a referência, e agradeço pela atenção de todos, e me desculpe se eu passei um pouco do tempo.